Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã dessa terça-feira já estamos aqui trazendo as informações e notícias do Flamengo para vocês. E tem muitas notícias e informações, tem os novos reforços do Flamengo. O Flamengo nesse domingo venceu o Grêmio por 3-0, na segunda-feira teve uma repercussão muito grande e hoje, terça-feira, tem as notícias do Flamengo referente aos novos reforços que o Flamengo está querendo contratar. E nós vamos analisar aqui cada comentarista trazendo a sua opinião, sua informação, e eu gostaria que você primeiramente chegasse aqui deixando seu like. Seu like é importantíssimo, apoia demais o trabalho do nosso canal, que inclusive vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Mengão, principalmente você que está feliz, porque o Flamengo está a 10 partidas invicto, 4ª vitória consecutiva vindo de adversários qualificados como o Fluminense, o Vasco, o Racing e também o Grêmio. E nós vamos aqui nesse momento, então, analisar os comentaristas. Se você não é inscrito no canal, primeiramente eu convido você a fazer parte do nosso canal, aqui do canal Meu Mengão React. Como eu te falei, trazemos notícias e informações do Mengão. Se você não é inscrito, aperta o botão vermelho aqui embaixo e se inscreva ativando o sininho das notificações. Lembrando que quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Vai rapidinho, se é flamenguista, aperta o botão vermelho, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN, canal João Guilherme, canal SBT Esportes, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Obrigado, meu mano. Como é que você tá? Espero que tudo bem, graças a Deus. Feliz agora, tio. Que isso, mano. Tamo junto. Ele já passou por esse momento, já passou aí, sabe como que é duro, Rodrigo aí. Dessas vezes, cara, você é uma inspiração pra mim, pode ter certeza, porque você passou várias vezes por esse processo e nunca desanimou, cara, sempre pra cima. E quando eu machuquei, você foi um dos caras mais próximos ali, por ter passado por esse momento, que era recente pra mim. Você falou, cara, não desiste, vai em frente, você vai superar. Graças a Deus, hoje é motivo de muita alegria de estar entrando, ajudando a equipe de alguma forma. Não pelo gol, cara. O gol só é o complemento do trabalho, mas por ter entrado e ter ajudado de alguma forma. Pode ter certeza, independente do que acontecer, eu vou estar aqui sempre para ajudar. Obrigado. Com o Venê Casagrande. Muito boa noite, Venê. O que você traz pra gente aí do Rio de Janeiro? Mengão crescendo. Venceu o Grêmio, o Mengão vai crescendo, já é o terceiro na classificação, Venê. Boa noite, Theo. Boa noite a todos aí da bancada. Pois é, já que a gente está em clima de Dia dos Namorados, podemos dizer que o Flamengo voltou a viver um clima muito bom, um clima de romance. Já são 10 jogos sem perder, 7 vitórias, 3 empates. Jorge Sampaoli conseguindo fazer aquilo que ele deseja, a tão sonhada contundência, e o Flamengo, de fato, voltando a jogar um bonito futebol. E a tendência, Theo, que após a data FIFA, isso melhora ainda mais, porque agora o Sampaoli vai ter o que é raro, uma semana para trabalhar, aí, cerca de uma semana, já que ele deu 2 dias de folga para o elenco, e aí ele vai poder trabalhar alguns jogadores que precisam melhorar a parte física, sobretudo o Arrascaeta, que não consegue ficar 90 minutos em campo, mais uma vez contra o Grêmio, foi substituído, e a partida contra o Grêmio mostra isso. O Flamengo evoluiu, o placar pode ser até mentiroso, mas o Flamengo foi letal. Sempre que teve oportunidade, conseguiu botar a bola na rede e venceu o Grêmio, que fez uma boa partida no Maracanã por 3-0. Ô, Venê, atualiza a gente com relação ao Marinho. O Marinho sai do Flamengo, vem para o São Paulo. Em que pé que está isso? Não, Theo. Hoje a gente trouxe a informação mais cedo lá no SBT Esporte Rio, que Marinho bateu o martelo, encerrou a negociação com o São Paulo e deseja ficar no Flamengo, mesmo sabendo que não terá mais espaço. Inclusive, após a partida contra o Grêmio, o Jorge Sampaoli foi questionado sobre o Marinho. Ele elogiou a pessoa Marinho, mas disse que não pretende mais utilizá-lo. A diretoria também, segundo a minha apuração, pretende manter o Marinho afastado, mesmo o Marinho indo à justiça, pedindo para ser reintegrado ao elenco. Então a ideia do Flamengo é não utilizar mais o Marinho, e o Marinho, sabendo disso tudo, optou mesmo assim por encerrar as negociações com o São Paulo e ficar no Flamengo. Por quê?
porque o Marinho tem o desejo de receber aquilo que ele tem direito até dezembro. Como ele não abre mão, o São Paulo também fez uma proposta que não agradou muito ao Marinho, então o Marinho optou por ficar no Flamengo, mesmo sabendo que não será mais utilizado até dezembro. Ou seja, se tornou uma guerra fria. Inclusive, Theo, hoje, segunda-feira, dia de folga para o elenco, o Marinho postou nas redes sociais que foi ao CT, Ninho do Urubu, fez a sua atividade, treinou, ele que vem treinando em turno diferente dos demais jogadores. Se o elenco treina pela manhã, ele treina à tarde. Assim tem sido a rotina de Marinho no Flamengo. Vamos falar do rubro-negro, que conseguiu mais uma vitória, esta sobre o Grêmio de Luizito Soares e Renato Portaluppi. Maracanã, gol do Bruno Henrique. A rodada do Flamengo foi daquelas para a torcida comemorar. Templo sagrado da bola, o Maracanã pulsa de vermelho e preto a cada vitória do Flamengo. Do inferno rubro-negro com fumaça que envolve e entorpece uma nação, o estádio se dissipa na névoa e confunde. Ora adversário, ora aliado. O gramado em péssimas condições desperta fúria e críticas. Lo que más va a atrapalhar Flamengo es o estado do campo, porque o Flamengo va a proponer jogar. Então, ojalá que o Maracaná sea nuestro lugar, que o tiempo agora pueda hacer que o time jogue acá. Yo falei con la directoría, falei con todo el mundo. Como falo con você, para mí solamente la Liga Brasilera de Fútbol, a única cosa que no me lloró de que yo me fui de aquí son los gramados. E você tinha perdido uma oportunidade antes. Acho que isso representa muito o que é você também, né? Um cara que não desiste nunca, um cara que sempre está em busca do seu melhor. Perdi porque o gramado não tá legal, mas isso não justifica. Na parada de 10 dias para a data FIFA, a gestão do estádio comemora o respiro e planta sementes para a troca de grama de inverno e, quem sabe, um rolar melhor da bola. Se por um lado o gramado do Maracanã é um grande adversário em 2023, por outro, o estádio é um grande aliado na temporada, média alta de público e também sempre um terror para os adversários. São 19 jogos do Flamengo como mandante até agora em 2023 no Maracanã. Mais de 1 milhão de torcedores já acompanharam o time neste ano nestas partidas. A média de incríveis 55 mil rubro-negros presentes por jogo. Sob os olhares da nação, o time arrancou vitórias diante de Corinthians, Racing, Fluminense, Vasco e agora Grêmio. Tudo isso com um gramado abaixo da crítica. Imagine num tapete ideal. Um Maracanã rubro-negro 100% aliado. Você foi no Maracanã com a primeira-dama, né? Com a primeira-dama, e eu fui de uma forma que eu queria há muito tempo, queria matar a saudade de ver o jogo da arquibancada, de gritar, e assim, foi uma noite fantástica, por todos os motivos que eu vou mencionar aqui agora. Primeiro, o Flamengo novamente fazendo uma boa partida, muita gente vai dizer aqui, mas o Grêmio finalizou mais, mas o Grêmio em alguns momentos dominou a partida. Eu vou resumir o Flamengo é letal. Tem poucas oportunidades, as oportunidades que tem, aproveita, tanto é que fez 3 gols ontem, mesmo finalizando menos que o Grêmio. Segundo, por causa desse cara aí, Bruno Henrique. A noite foi emocionante e, de fato, eu me emocionei lá assistindo. É isso tudo aí, a comemoração, a forma como é que foi, os jogadores do Flamengo. Essa imagem aí é na hora que ele faz o gol, todo mundo vai lá comemorar com o Bruno Henrique, todo mundo, literalmente. Né? O Matheus Cunha correu, o Matheus Cunha estava do outro lado, o goleiro do Flamengo. Correu para poder abraçar, foi todo mundo de verdade. E eu vi jogadores do Grêmio, inclusive, batendo palma, porque assim, é um momento marcante, porque todos os jogadores ali sabem o que é passar por um momento complicado que o Bruno Henrique passou. A gente pôde ver no VT do Flávio Vinick, ele falando, muita gente da imprensa dizia, como que vai ser o Bruno Henrique? E a gente fala isso, porque a gente pode dizer isso, Bruno Henrique. Como que vai ser o Bruno Henrique pós-lesão? E graças a Deus ele está conseguindo dar a volta por cima e foi uma noite fantástica. Óbvio, tem alguns outros pontos aí que a gente pode mencionar. Exemplo, eu sei que você vai levantar a bola para mim. Arrascaeta, eu quero falar do Arrascaeta ainda. Vamos falar do Arrascaeta, eu quero sua opinião em relação a isso. Em relação a isso que o Vene disse ao poder do Grêmio, e a sensação que eu tive era que poderia ter mais 100 minutos de jogo que não ia entrar a bola do Grêmio, né? Que foi uma bateção de trave, tem dia que a bola realmente não entra,
mas enxergar um Flamengo voltando a ser isso que sempre foi e estava um pouco apagado, que é o ser letal. E aí o Venede traz a importância do Bruno Henrique. Ele é esse jogador e sempre foi letal e vertical. Porque às vezes essa objetividade ela fica perdida no futebol, né? Tem tantas outras coisas para se pensar e às vezes o simples que é ir em direção ao gol é esquecido. E o Bruno Henrique tem essa característica. Sempre teve. O Bruno Henrique é um baita de um jogador, eu já disse isso aqui no programa outras vezes e vou falar novamente. De 2019, por mais que aquele elenco fosse galáctico, o cara que mais me dava medo como torcedor era o Bruno Henrique. É, isso aí. Porque ele é um cara extremamente decisivo. Pelo alto, pelo chão, não tem medo de jogar, vai pra cima, gosta de jogo grande. Então a volta do Bruno Henrique pro Flamengo é o melhor reforço que poderia acontecer na temporada, sem dúvida alguma. É claro que a gente tem que ver ainda questão de mecanismo, ainda não é aquele Bruno Henrique, mas é natural. A gente está falando aqui de um cara que teve uma lesão multiligamentar. É um processo muito difícil. Eu tenho certeza que todo dia, quando ele estava ali tratando, ele pensou nesse momento de voltar a fazer um gol no Maracanã. No geral, eu acho que o Flamengo, esse 3-0, não reflete o que foi a partida. O Flamengo produziu para fazer 3 gols? Produziu. Mas o Grêmio também teve oportunidade, várias e várias oportunidades, com o Davi Luiz tirando em cima da linha, com bola na trave, com o Suárez também, principalmente no final do jogo, indo várias vezes até o gol do Flamengo. Que jogador é o Suárez, né? Joga muito. Eu quero falar sobre ele também. Mas isso não tira de forma alguma o brilho da vitória do Flamengo, o brilho de um time que recuperou o seu ar na temporada. E aí eu tenho que parabenizar aqui o trabalho do Jorge Sampaoli, que vem conseguindo imprimir o seu ritmo, as suas ideias. E para finalizar, os dois caras que para mim transparecem o que é o Jorge Sampaoli dentro de campo, no caso o Pulgar e também o Gerson. O que o Gerson vem jogando de bola é um absurdo. Outro destaque só para finalizar, Everton Ribeiro jogou muito bem ontem também. Ele quer saber a tua opinião do Arrascaeta. Antes do Arrascaeta, eu vou falar sobre 2 jogadores do setor defensivo. Davi Luiz, mais uma grande partida e os torcedores têm uma dificuldade absurda em elogiar o Davi Luiz, não sei porquê, super seguro. O Wesley, mais uma ótima partida dele, sobretudo no primeiro tempo, fez várias jogadas pela lateral direita. No segundo tempo, ele precisou ser substituído por conta de uma lesão muscular. E o Arrascaeta, novamente, não conseguindo entregar aquilo que se espera dele. Para mim é o mágico, é o cérebro do time do Flamengo, mas algo precisa ser feito durante essa data FIFA. Lembrando que o Flamengo teve a sorte de ele não ser convocado para a seleção uruguaia, ou seja, vai ficar à disposição para ele tratar 100% e ficar bem fisicamente. Porque para mim, olhando ainda mais de perto ali, eu pude perceber um Arrascaeta extremamente cansado, desgastado. E a partir do momento que o atleta está desgastado, cansado, ele não consegue entregar aquilo que se espera dele. Tanto é que, novamente, ele deixou o campo no segundo tempo. E dessa vez, aos 15 minutos do segundo tempo. Então algo precisa ser feito, algo precisa ser trabalhado para que o Arrascaeta volte a ser aquele velho Arrascaeta. Porque ele faz muita diferença. O gramado do Maracanã é muito ruim também, atrapalhou um pouquinho o jogo, né, Pedrosa? Fernanda, eu lamento sempre isso, lamento de todas as formas. É um absurdo um palco como Maracanã, um palco como Mineirão, que a gente tem visto também nesse Campeonato Brasileiro. Cara, gigantes do futebol brasileiro, são templos do futebol brasileiro, dessa forma sendo tão maltratada assim. Já falei isso aqui, a bola é tão importante quanto o gramado. O gramado ruim prejudica o jogo da mesma forma como se tivesse uma bola oval. A verdade é essa. Você viu como o Gabigol pra mim criticou? É triste. Dessa vez eu tô com o Gabigol. O que ele disse? Ele botou nas redes sociais, no beat, no beat soccer tinha que dar os cariocas. Querendo dizer o quê? Que o gramado do Maracanã tem muita areia, entendeu? E de fato tem mesmo. Areia, e olhando buraco. assim, é porque... Dá pra ver pela TV. Quando chega nesse ponto... Olha só essa finalização do Pedro, quando cara. chega A bola nesse sai ponto quicando. que você vê pela televisão, é que o troço pessoalmente tá pior. Não, a todo momento, assim, os jogadores do Grêmio estavam sentindo muito isso. Porque eles ficavam assim, chutando o gramado, sabe? Tipo, meio que criticando o gramado. E sobre o Suárez, eu queria falar sobre o Suárez. Rapidinho. Ver o Suárez de perto é algo assustador, Fernanda Maia. De verdade. A inteligência dele, ele joga sem a bola e é sempre toque de primeira. Ele não fez gol ontem porque os deuses do futebol não queriam. Porque... Eu tava assistindo o jogo do Grêmio com o Flamengo, me lembrou muito Tiquinho. Ué, qual é a graça? No atual momento tem que respeitar Tiquinho. O nome do Campeonato Brasileiro se chama Tiquinho Soares. Ele é o nome do Campeonato Brasileiro. Já vamos falar do Fogão, mas antes eu quero saber de você, Vene. Tem drone da negociação do Flamengo com o Alan? Tem drone, negociação encaminhada, ainda não concretizada, porque não assinou o contrato ainda, mas no sábado o Atlético Mineiro havia dado sinal positivo ao Flamengo para fazer a negociação. Lembrando, 7 milhões e meio fixo, 7 milhões e meio de euros fixo, mais 1,5 bonificação, totalizando 9 milhões de euros. Porém, no sábado mesmo,
teve um episódio no Atlético Mineiro que ninguém esperava. O Eduardo Cudê Nossa, eu tomei um susto, né? simplesmente disse adeus, se despediu de todo mundo, ou seja, pegou todo mundo de surpresa, e o Atlético Mineiro, nesse momento, conversei com o dirigente do Atlético Mineiro e falou, estamos focados na busca de um novo treinador. Esse negócio do Alan está bem encaminhado, mas está em segundo plano. Mas agora a gente está buscando um novo treinador. Eu quero saber de você que vestiu a camisa do Flamengo, Fábio, o que representa ou qual pode ser a consequência positiva de uma semana arrebatadora como essa? Plirra, bom, primeiro boa noite a você, Luiz, Pra, sejam bem-vindos de volta, Lugano, boa noite a todos. Tem um impacto gigante se tratando de Flamengo, né, Plirra? Os resultados são importantes, né? Coloca o Flamengo na briga dentro do Campeonato Brasileiro, classificado dentro da Libertadores. O Flamengo hoje apresenta um futebol melhor do que jogos anteriores, né? Então era um time um pouco bagunçado, os jogadores não entendiam muito bem as ideias do São Paulo. Parece que isso está ficando cada vez mais claro, né? As movimentações, posicionamentos, enfim. E o quesito confiança, né, Plirra? Então, assim, o Flamengo é um time muito bom, né? Com confiança, com os resultados, enfim, o dia a dia leve, torna o Flamengo um dos favoritos. Quesito sorte também, né? Também, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o jogo, né? Foi um jogo que o Flamengo teve um poder ofensivo que fez a diferença, mas sofreu um pouco atrás, né? Jogando, como iniciou com 3 zagueiros, uma formação que o São Paulo tem tentado algumas vezes ali. Depois, no segundo tempo, muda essa formação, entra com o Ayrton Lucas, mas deu algumas possibilidades para o Grêmio de também abrir o marcador. O Grêmio teve Gabi saindo no primeiro tempo, o Pedro entrando no segundo. Pedro fazendo gols também, que é importante, está sendo cobrado pelo torcedor, por ele mesmo, né? E este gol, Fábio Luciano? Ah, esse gol tem um simbolismo O primeiro gigante. depois da lesão do Bruno Henrique, lesão super séria, comemorado dessa maneira por conta disso. Acho que comemorado por todos, né, Plirra? Seja pelos jogadores, companheiros, que têm um carinho muito grande pelo Bruno Henrique, seja pelo torcedor também, porque o Bruno Henrique ele é um ídolo do Flamengo, e para nós que somos apaixonados por futebol, né? Jogamos também, estivemos ali dentro do campo, a gente sabe o quanto é complicado você ter uma lesão como o Bruno teve, ele se recuperou, depois teve uma lesão em sequência, então o psicológico, né, é normalmente muito abalado, então dar os parabéns ao Bruno Henrique por ter se recuperado, pela motivação que encontrou, né, para se recuperar bem. Faz o seu gol, tira esse peso também. É um jogador que é importante para o Flamengo, né, que foi importante na trajetória anterior e é importante ainda hoje. E eu acho que é um gol que mexe com esse ambiente do Flamengo, porque é um jogador muito querido por todos. O quanto que foi tocante para você, Praz, ver essa emoção do Bruno depois de tanto tempo sem marcar? Já voltou a alguns jogos, algumas partidas, mas ainda não havia marcado. O menino do Corinthians também, né? Passou por 3 cirurgias. 3 anos. Sim, 3 anos. Juan. E assim, e numa situação até mais... 1000 dias sem jogar, Juan. É mais delicada que a do Bruno, porque o menino está começando. O Bruno já tem a carreira estabelecida, né? Mas eu tive poucas lesões, mas as lesões que eu tive foram lesões graves, né? Uhum. E é o pior momento pro jogador, cara. Assim, tu ficar fora por lesão é muito complicado, é doído. Mas esse retorno também, porque te vem uma série de incertezas, né? De dúvidas. Será que vai conseguir render? Será que tu não vai machucar de novo? Ainda mais cruzado, que a gente vê algumas, o Paulinho, lesões recorrentes, né? Nossa. Então isso ajuda numa situação que é uma coisa muito difícil de mensurar, que é a parte mental, né? Que assim, é um enigma ainda para a ciência no futebol, é muito pouco explorada essa parte mental, né? Eu trabalhei minha vida inteira no futebol, 30 anos, e assim, eu tive poucas experiências positivas com trabalhos em relação à parte emocional. Não sei como é que tá hoje, mas acho que mais do que qualquer trabalho emocional, o gol, ele traz uma confiança e um ânimo muito grande para o Bruno Henrique. A gente fica muito feliz também. Vou fazer o Luiz voltar para o retorno dele ao São Paulo, que foi, claro, badaladíssimo, com o estádio lotado, mas você efetivamente conseguiu jogar quanto tempo depois da apresentação, Luiz? 8 meses depois. 8 meses depois daquele dia que o Morumbi lotou só para te ver vestir a camisa do São Paulo de novo. Exatamente. Como é que você passou esse período de agonia e se você, por acaso, se recorda do primeiro gol depois disso? Sim, eu estava, agora que vocês estavam falando do Bruno Henrique, eu estava recordando a minha volta ao São Paulo, voltei lesionado, e existia dúvida se eu iria conseguir voltar a jogar futebol. Sim. Porque a minha lesão era tão rara que teve só 3 lesões no mundo inteiro,
né? E teve problema de cicatrização também, não E teve o problema de cicatrização. Então, eu rompi o semitendinoso, tive que tirá-lo, tirei todo, tive que compensar com os outros 2 músculos. E aí, a fibrose era tão grande que formou um buraco na minha perna e o buraco preenchia com líquido e não cicatrizava. E eu e o Dr. Sanches, a gente peregrinando para todo lado, eu fiz câmera hiperbárica, eu fiz tudo que vocês podem imaginar. No 7º mês, o Dr. Sanches já preocupado, né, me chamou, falou, olha, sua lesão é muito rara, já fizemos de tudo e não está adiantando. Vamos fazer a última cartada final. Vamos no cirurgião plástico. Para ter uma ideia, para ele dar uma luz, ver se ele pode resolver. Eu fui, o cirurgião plástico abriu mais a lesão, costurou de dentro para fora e em 1 mês eu voltei a jogar. E o meu primeiro gol no retorno foi contra o Libertad, no Morumbi. Ganhamos de 1-0. E eu me recordo que foi um momento muito emocionante, porque eu vinha 8 meses, eu não fiz cirurgia de cruzado, que é o habitual, 8 meses a cirurgia de cruzado, mas um negócio simples de cicatrização que me custou 8 meses. É que esses 8 meses, esse período, o do Bruno, que também ali passou de 1 ano, né, Fábio? Hein, Diego, pro jogador, é ali vivido no dia a dia mesmo, em horas ali ininterruptas de fisioterapia. O troço é muito mais difícil do que o torcedor pensa, Lugan? Não, é o único momento onde você realmente está sozinho, né? Você sente uma solidão no dia a dia, né? Trabalhando contra você mesmo, né? Contra seu físico, contusões de longo prazo, como eu também teve uma depois da Copa do Mundo aqui em Brasil 2014. Você está todo dia, horas e horas, e a evolução é muito devagar, muito leve. Então, como o Price falou, a parte mental genera uma ansiedade difícil de explicar, difícil de transmitir, mas também quando você fica mais forte, né? Obviamente, o ser humano, tempos difíceis faz homens fortes, né? Exatamente. Tempo fácil faz homens mais débiles. Então, sempre imagino eu que fazer esse gol como Luiz é uma sensação de uma batalha vencida contra você mesmo, né? Mais que contra ninguém, contra você mesmo. Essa é a sensação de superação, de eu de tudo, de orgulho com você mesmo, né? Capita! E aí, só para completar com relação ao Bruno, o quanto vai fazer bem para o Flamengo esse retorno dele. Isso que eu ia te perguntar. As opções, que já não eram poucas. Esse lado esquerdo do Flamengo, né? Se imagina, tem o Cebolinha, que está buscando espaço. Tem fez gol ontem também. Fez gol ontem. Tem o Ayrton Lucas, que é um jogador titular da posição, que tem muito poder ofensivo. Aí você poder usar o Bruno Henrique também, né? Que a gente torce para que ele volte com a mesma velocidade, com a mesma força de explosão que ele tinha antes. Tem demonstrado que pode ser possível isso. Então, o São Paulo ele ganha muitas opções, né? Então, é um setor muito forte do Flamengo. Como é que você acha que ele vai resolver essa história? É complicado de formatar esse Flamengo com todos os jogadores em condições. Mas ele gosta de mudar. Ele gosta, assim. A gente sempre fica tentando buscar na cabeça o time ideal, né? Vai ser o time ideal semana a semana, né? É complicado, Plihá. O São Paulo ele trabalha muitas vezes com uma linha de 3 zagueiros, né? Ele empurra os alas mais para frente. Então, quando você faz esse movimento, você tem que abrir mão de um jogador, principalmente do meio para frente. Agora, com uma linha de 4... Ou não. Coloca um ponta de ala, né? Então, como está fazendo com o Cebolinha, isso, exatamente. Mas aí, se você empurra o Cebolinha muito à frente, aí você já não tem muito espaço para o Bruno Henrique usar velocidade. Então, é um quebra-cabeça bom, né, que o São Paulo ele tem, porque são jogadores de muita qualidade. E assim, como a gente falou, o Flamengo com confiança, brigando por títulos, é difícil para segurar. E agora ali já está no G4, já está até uma posição... à frente do Atlético Mineiro, está em terceiro, né? Atrás só de Palmeiras e Botafogo. É isso aí. E sofreu um pouquinho ontem, né, com relação ao jogo do Grêmio. Defensivamente, o Flamengo vem vários jogos que não sofre gols. São 4 gols nos últimos 8 jogos. Isso. Mas ontem deu espaços, né? Então, assim, contou um pouquinho com a sorte, né, com as bolas na trave. Talvez a falta de concentração máxima dos jogadores do Grêmio. Acho que o Renato vai cobrar bastante isso. Porque, assim, dificilmente você vai enfrentar esse Flamengo, esse poder de Flamengo, e você vai ser superior durante todo o jogo, você vai criar muitas chances de gol. Então, eu acho que o vestiário do Grêmio é muito isso, né? A gente
foi melhor do que o Flamengo, a gente criou até mais chances, mas não conseguiu vencer, sair com 3-0, né? Porque se é um placar mais curto, 1-0, 2-1, 3-2, você tem uma sensação de que o jogo foi realmente disputado. Quando você vê um 3-0, você tem que buscar os lances, tem que entender tudo o que aconteceu dentro da partida, tem um impacto muito positivo para o Flamengo, 3-0, lógico que tem, porque 3-0 a gente olha quase como uma goleada, e também tem um impacto negativo para o Grêmio, porque por mais que o Renato fale, não, a gente jogou bem, a gente enfrentou o Flamengo de igual para igual, tudo bem, de igual para igual, mas acabou saindo do Maracanã com um resultado de 3-0. Então é um resultado impactante. Mas o Grêmio teve chance, sim, de construir um placar melhor para ele. O Suárez jogou pra caramba. Jogou muito. E não fez gol. Jogou então, muito lugar. Você pode jogar bem no centroavante sem fazer gol por o traseiro? Eu não. Não, e além das chances, ele estava interessado mesmo que a bola bata 4 hacia atrás e não? Eu uma coisa se eu jogasse muito uma coisa bem, salir bravo. eu não ficaria assim. Uma coisa salir bravo. Uma bolinha de canela para dentro era melhor. Uma coisa é salir bravo, outra coisa é você saber que jogou bem. É diferente. É verdade. Sai bravo, você que perde. O goleiro pega tudo, mas toma um gol. O time perde. Você sai bravo, mas você sabe que jogou bem. Não, é diferente. Isso é a tua personalidade, Praça. Eu conheço o goleiro. Se pegou tudo, nome do jogo, perdeu de 1-0, conhece? Fala aí. No parque. Para, centroavante, perdeu 4-3, fez 3 gols. Sai feliz da vida. Eu saia bravo. Feliz da vida. Não, o único, você sabe. Eu saia bravo quando perdia. Fala a verdade. E o grande destaque da rodada foi o Flamengo. 3-0 diante do Grêmio, gol de Bruno Henrique, que ficou quase um ano parado, emocionando todo mundo, e uma vitória que fez o Flamengo ficar isolado na 3ª posição do campeonato com 19 pontos. Palmeiras e Botafogo dão uma olhadinha para trás e já percebem que o Flamengo está chegando. E a rodada foi muito boa, porque além de vencer, o Flamengo contou também com a perda de pontos de Fluminense, que empatou com o Goiás, Atlético Mineiro, que empatou com o Bragantino, o Grêmio perdeu para o Flamengo, o São Paulo perdeu para o Palmeiras, o Atlético Paranaense cedeu um empate para o América Mineiro, e isso aí ajudou o rubro-negro da Gávea a subir na tabela. O campeonato vai ser emocionante, hein? O Mengão tá chegando. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do dia pra vocês. Então tá aí, Mengão começou a decolar na tabela do Campeonato Brasileiro, já está em 3º colocado, 5 pontos atrás nesse momento do líder, que atualmente é o Botafogo, mas o Flamengo animou a torcida, né? Nós estamos animados porque o Flamengo voltou a jogar bem. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Agora o técnico Sampaoli terá 9 dias para poder preparar a equipe, vão ter vários treinos e com certeza ele deve fazer experiências, mudanças ali nesses treinos, porque ele vai ter um tempo bem prolongado para poder preparar a equipe do Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente vai trazendo notícias e informações para você, por isso se inscreva no canal, deixa o seu like, apoia demais e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.